Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vitor, professor de ciências, e na aula de hoje nós vamos corrigir os exercícios que eu passei na videoaula anterior. Começando pela página 58, número 1 ao número 4. Número 1. Nas relações entre os seres vivos em sociedades e colônias, ocorre uma divisão de trabalho, entre eles garantindo a sobrevivência de todos. Escreva qual característica diferencia esses dois tipos de relação. Sociedades e colônias. Colônias tem que lembrar que os animais eles estão unidos anatomicamente ou fisicamente. E sociedades, os animais estão separados entre si, cada um com uma função ou não, né? Então, a principal diferença entre esses dois tipos de interação é que na colônia os indivíduos estão fisicamente ligados, realizando suas funções para o desenvolvimento de todos. Na sociedade, eles são fisicamente independentes. Número 2. Relacionar as interações ecológicas com as suas características. Mutualismo é a segunda opção. Os dois organismos são beneficiados e geralmente não podem viver de maneira separada. Lembra que mutualismo vem da palavra o quê? Mútuo. É algo mútuo. Ambos têm que sair ganhando e eles não podem viver separadamente, senão eles morrem. Então é uma relação obrigatória. Segundo, sociedade. Indivíduos da mesma espécie têm divisão de trabalho organizada. Terceiro, inquilinismo. Um indivíduo utiliza outro como moradia sem prejudicá-lo. D. Comensalismo. Uma espécie se alimenta dos restos de alimento deixados pela outra espécie. Letra E. Parasitismo. Uma espécie utiliza a outra como fonte de alimento e moradia. No parasitismo, o parasita ele acaba prejudicando o hospedeiro. Essa que é a diferença de parasitismo e inquilinismo, por exemplo. E o F. Os indivíduos disputam um recurso. Esse recurso pode ser, dependendo se for competição intraespecífica ou interespecífica, pode ser um parceiro sexual, alimento ou território. A sequência ficou F, A, D, B, E, C. Número 3. Por que as relações desarmônicas são importantes? Explique sua resposta. Porque colaboram para o equilíbrio ecológico, principalmente no controle das populações. 4. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Eu tenho um passarinho que foi a um congresso de odontologia. Depois ele chega lá para o jacaré. O jacaré pergunta, e aí, como foi lá? E o passarinho disse, médio. Veja que o passarinho está dentro da boca do jacaré. Isso aí é uma relação ecológica. No primeiro quadro da tirinha, o pássaro palito está em um congresso de odontologia. Qual a relação entre o pássaro palito e esse congresso? O pássaro palito é como um dentista para o jacaré, pois limpa seus dentes retirando os restos de alimentos. Por esse motivo, ele está participando do congresso de odontologia. Qual é o tipo de relação ecológica existente entre o pássaro palito e o jacaré? É a protocooperação, né? Agora vamos para os exercícios da página 61 a 64, número 1 ao número 12. Página 61, leia o texto e faça o que se pede. Tem pulga na água. A pulga da qual vamos falar não é um inseto, mas é um crustáceo minúsculo que vive nas águas dos rios. Ela é minúscula mesmo, nasce com cerca de 2 milímetros e atinge 1 centímetro de comprimento quando adulta. Como é um crustáceo, assim como os camarões e as lagostas, a pulga da água pode ser encontrada em ambientes aquáticos, geralmente em lagos, rios e até em pequenas poças. Elas filtram a água enquanto se alimentam de matéria orgânica, bactérias e pequenas algas. Servem para os peixes que precisam se esforçar muito para conseguir capturá-las. Qual é o hábitat das pulgas d'água? Os possíveis hábitos desse animal são
os lagos, rios e as pequenas poças. B. Qual a relação ecológica é estabelecida entre as pulgas d'água e os peixes? Uma relação desarmônica de predatismo, onde as pulgas d'água são as presas e os peixes os predadores. Página 61, número 2. Monte 2 cadeias alimentares que incluam o ser humano. Essa aí é a resposta pessoal. Vou colocar 2 cadeias aqui que eu escolhi e vocês comparem com as de vocês. A minha primeira cadeia é capim, boi e ser humano. O boi está se alimentando do capim e o ser humano está se alimentando do boi. O capim é o produtor, o boi é o consumidor primário e o ser humano é o consumidor secundário. Essa é a minha primeira cadeia. Agora eu vou fazer uma segunda cadeia. Não quero que o ser humano seja consumidor secundário. Quero que ele seja outro tipo de consumidor. Então olha aqui, planta, lagarta, galinha e ser humano. Então a lagarta está se alimentando da planta, a galinha está se alimentando da lagarta e o ser humano está se alimentando da galinha. Planta o produtor, lagarta consumidor primário, galinha consumidor secundário, ser humano nessa minha cadeia ele é um consumidor terciário. Número 3. Pensando na estrutura das cadeias alimentares, se todos os organismos fotossintetizantes, plantas e algas do nosso planeta deixassem de existir, quais seriam as consequências para todos os demais organismos? Então, imagina ali a minha primeira cadeia que tem capim, boi e ser humano. Vou retirar o capim. Capim deixou de existir, entrou em extinção. Não tem mais planta nenhuma no planeta Terra. O que os animais herbívoros, como o boi, por exemplo, vão ter que se alimentar? Eles não vão ter nada para se alimentar, então eles vão morrer. E o ser humano, mesma coisa. Todos os bois morreram, não vai ter mais como se alimentar do boi. O ser humano, consequentemente, também vai entrar em extinção. Então, sem os organismos produtores, os demais organismos, incluindo os seres humanos, ficariam sem alimento e muitas espécies deixariam de existir gradualmente. Página 62. Número 4. Em uma floresta, as folhas das árvores caem o tempo todo, formando uma camada espessa no chão. Com o decorrer do tempo, essas folhas apodrecem e deixam de existir. Esse ciclo sempre se repete. Sobre isso, responda a seguinte questão: quais organismos propiciam o apodrecimento dessas folhas? Podemos dizer que elas são importantes para o desenvolvimento das árvores da floresta? Lembra que tem os decompositores, que fazem a decomposição da matéria orgânica? Então, essas folhas sofrem a ação de organismos decompositores, como fungos e bactérias. E os nutrientes que faziam parte delas retornam para o solo e são novamente utilizados pelas plantas. Número 5. Leia o texto e faça o que se pede. O senhor Fernando tem uma fazenda ecológica em que planta verduras, além de criar coelhos e peixes. Uma parte das verduras é comercializada e a outra é usada para a alimentação dos coelhos, cuja carne é vendida para a vizinhança. Em alguns canteiros criam-se naturalmente caramujos que se alimentam dos vegetais. Diariamente os caramujos são jogados nos tanques para alimentar os peixes, mas o senhor Fernando está preocupado, pois surgiram algumas aves, como gaviões, que vêm se alimentando dos peixes. Então ele está descrevendo aí uma cadeia alimentar ou uma teia alimentar, né? Vamos ver o que ele vai perguntar. Esquematiza a cadeia alimentar da qual o gavião faz parte. Então eu tenho verduras, depois caramujos, depois peixes, por último gaviões. Verduras do produtor, caramujos consumidor primário, peixes consumidor secundário e gaviões consumidor terciário. B. Na cadeia alimentar da qual o gavião faz parte, quais seres vivos representam o produtor e consumidor primário? Produtor são as plantas, são as verduras. Consumidor primário, caramujos. Quais são provavelmente os seres decompositores nesse ambiente? Ele não falou no texto, mas os decompositores sempre vão ser os fungos e as bactérias. D. O que aconteceria a esse ecossistema se os seres decompositores
não existissem, ocorreria o acúmulo de seres mortos e as plantas não cresceriam em solo fértil. Número 6. Na época da reprodução, os machos de muitas espécies de aves exibem sua plumagem em seu canto para atrair as fêmeas, travando assim uma verdadeira disputa. As fêmeas escolherão um macho com melhor canto e plumagem, pois isso pode significar que terão filhotes mais fortes, que poderão garantir a sobrevivência da espécie. Essa pode ser considerada uma estratégia reprodutiva das espécies? Justifique sua resposta. Sim, com a escolha dos machos, as fêmeas tentam garantir melhores condições para seus filhotes e, consequentemente, para a perpetuação da espécie. A 62 agora, vai escrever V para verdadeiro e F para falso. Depois vai corrigir as falsas. Letra A. Na protocooperação, as duas espécies envolvidas não precisam estar juntas para sobreviver. Porém, é vantajoso para ambas se isso ocorrer. Verdadeiro. Página 63, letra B. Os líquens são associações entre algas e fungos, são um exemplo de protocooperação. Falso. Os líquens são um exemplo de mutualismo. C. As bromélias e orquídeas se desenvolvem em galhos de árvores de grande porte, porém não as prejudicam, o que caracteriza o inquilinismo. Verdadeiro. Letra D. Um gato que se alimenta de um rato não está fazendo predatismo, porque os ratos causam prejuízos às cidades. Falso. Mesmo o rato causando prejuízo ou não para as cidades, o gato está sim fazendo predatismo, onde o gato é o predador e o rato é a presa. Página 63. Complete o quadro sobre relações ecológicas, assinalando positivo, sinal de mais, positivo, quando a espécie é beneficiada, ou sinal de menos, negativo, quando a espécie é prejudicada, ou zero, quando a relação é neutra para a espécie envolvida. Então, primeira relação ecológica, competição. A espécie 2 está sendo prejudicada. Se na competição uma espécie está sendo prejudicada e a competição é uma relação desarmônica, quer dizer então que a espécie 1 está sendo beneficiada, sinal de positivo. Protocooperação é uma relação harmônica, só que aí você tem que saber se um dos seres é beneficiado e o outro também, ou o outro tanto faz. Na protocooperação, uma das espécies é beneficiada e a outra também. Comensalismo, uma das espécies, a espécie 1, está sendo beneficiada, é uma relação harmônica, só que a segunda espécie para ela tanto faz, ela é neutra. Então, coloca o zero para indicar neutro. Mutualismo, uma das espécies está sendo beneficiada e a outra também, uma relação mútua, obrigatória para ambas. Inquilinismo, uma está sendo beneficiada e a outra tanto faz, não está sendo prejudicada nem beneficiada. Parasitismo, uma está sendo beneficiada e a outra prejudicada. Predatismo, uma está sendo beneficiada e a outra prejudicada. Número 9. Algumas espécies de aves se alimentam de carrapatos presentes no corpo de grandes mamíferos, como a capivara. O mamífero se livra dos parasitas enquanto a ave se alimenta. Então, pergunta A. Qual a relação entre o carrapato e a capivara? O carrapato e a capivara é um parasitismo, onde o carrapato é o organismo parasita e a capivara é o hospedeiro. Lembrando que tem dois tipos de parasita, ectoparasitas e endoparasitas. No caso do carrapato, ele é um ectoparasita, pois está fora do corpo da capivara. B. Que relação existe entre a ave e a capivara? Protocooperação. A ave se alimenta dos carrapatos que estão no corpo da capivara. Então, ambos estão sendo beneficiados. É obrigatório para ambos? Não.
C. Qual a relação entre a ave e o carrapato? Predatismo, né? A ave está se alimentando do carrapato. Página 64, número 10. Leia a tirinha a seguir e responda a questão. Estou com um mau pressentimento. Agora a mesma cena em câmera lenta. Na última foto da tirinha, um animal está se alimentando da mosca. Que tipo de relação ecológica ocorre na situação entre o camaleão e a mosca? Ela é harmônica ou desarmônica? Justifique a sua resposta. É uma relação de predatismo, sendo desarmônica, pois o camaleão se alimenta da mosca. A mosca está saindo prejudicada. Lembrando que quando um dos elementos da relação sai prejudicado, já é considerado uma relação desarmônica. Número 11. Os ovos dos sapos não apresentam casca e são depositados entre plantas aquáticas próximos às margens de lagos e rios. A cada processo reprodutivo são fecundados centenas de ovos, mas apenas alguns deles chegam à vida adulta, porque são predados por outras espécies, que se alimentam tanto dos ovos quanto das larvas, chamadas de girinos. Sobre isso, respondo a questão. Por que o fato de liberar centenas de ovos pode ser considerado uma estratégia de sobrevivência da espécie? Quanto maior for a quantidade de ovos liberada, maiores serão as chances de que algum deles sobrevivam para formar indivíduos adultos. 12. A espécie de besouro da imagem, quando se sente ameaçada por um predador, fica imóvel, como se estivesse morta, e permanece nesse estado até que o predador perca o interesse. Isso porque muitos animais se alimentam apenas de outros que estão em movimento. Isso se trata de uma estratégia de sobrevivência? Justifique sua resposta. Sim, pois permite que o animal escape de uma situação de perigo ou de um predador. Acabando a correção, agora vamos para uma explicação rápida sobre impactos dos fenômenos naturais e do ser humano no meio ambiente. O que são impactos ambientais? Tanto os impactos naturais quanto os impactos do ser humano podem causar grandes danos nos ecossistemas. Impactos ambientais ele pode acontecer naturalmente ou ele pode acontecer com a influência do ser humano. Pode ocasionar nas diminuições das populações de indivíduos quanto na extinção de espécies. Definiçãozinha aí de impactos ambientais, toda e qualquer mudança nos ecossistemas que afetam os seres vivos que ali estão. Vamos ver primeiro os fenômenos naturais. Eu tenho, por exemplo, erupções vulcânicas que podem destruir florestas que estão ali ao redor e os animais e os seres que moram nessa floresta. Terremotos também podem causar grandes destruições onde ele acontece. Tsunamis também, dependendo da força da onda e da velocidade, ela vai destruir grandes partes do meio ambiente. Tempestades também, dependendo da força das tempestades, vai causar inundações, vai destruir árvores, vai cair galhos. E dependendo dos relâmpagos, pode causar até queimadas nas florestas, matando os animais e os seres que estão ali. O que são sismógrafos? Sismógrafos são equipamentos que o ser humano ele coloca, em determinado local. Tem um sensor, esse sensor fica nos lugares e o sismógrafo fica em outro lugar. Esse sensor manda uma informação para o sismógrafo que vai lendo os abalos que são feitos no interior do planeta Terra. Se for um abalo muito forte, as linhas que são marcadas nesse rolo aí de folha, veja na imagem 2. Teve um abalo sísmico e as linhas ali saíram, não estão como estavam antes. Então isso indica o quê? Indica um abalo sísmico. Com esse abalo sísmico dá para prever, por exemplo, a força do terremoto, a região que ele aconteceu, se aconteceu debaixo da crosta oceânica e ele for muito forte,
pode gerar um tsunami. Então, através desse equipamento que o ser humano consegue prever alguns dos fenômenos naturais. Agora vamos ver as atividades humanas. Primeiro, desmatamento. Veja a foto da floresta amazônica. Uma grande área foi desmatada. O ser humano foi lá, retirou essas árvores, geralmente a madeira das árvores para fazer móveis, né? E, por consequência, olha o tamanho do espaço que a floresta perdeu. Imagina a quantidade de animais que viviam nesse pedaço. Exploração excessiva dos recursos naturais. O ser humano ele tem o hábito de retirar mais coisas do meio ambiente do que ele necessita, causando, por exemplo, morte de peixes. Olha a primeira imagem, dá para ver que tem diversos peixes mortos nesse ambiente aquático. Na segunda imagem, do lado direito, uma floresta que foi completamente desmatada ou queimada, e um coala está perdido porque não está encontrando árvores para ele poder ficar. Esse animal ele gosta de viver em árvores. E por último, mais uma foto de desmatamento. Veja que a floresta, metade da imagem foi completamente desmatada. Introdução de espécies exóticas. O que é isso? É pegar um animal, levar para um outro local onde não tenha esse animal. Esse animal ele consegue se adaptar àquele local, e se ele conseguir se adaptar, ele vai virar uma espécie exótica. E ele pode competir com as espécies que são daquele local. Exemplo, nós temos aí o caramujo africano. Como o nome já diz, ele é da onde? Ele é da África, ele não tem no Brasil. Só que aí trouxeram esse animal para o Brasil e hoje em dia ele é considerado uma praga. Veja a foto na parte de baixo, a quantidade de caramujos africanos. E ele se reproduz muito rápido e em uma grande quantidade de indivíduos. Acaba competindo com os caramujos que são provenientes do próprio Brasil. No meio, a abelha europeia veio da Europa para o Brasil, se infestou por aqui, e mesma coisa, compete com os animais daqui do Brasil. E essa abelha ela é muito agressiva, então ela acaba matando outros animais, outros tipos de abelha que são do Brasil. Por último, o mexilhão dourado. É um animal que veio para o Brasil através dos barcos, das navegações. Eles vêm presos no barco ou dentro dele e acabou se espalhando também para o Brasil, competindo com a fauna a fauna brasileira. Mais uma espécie exótica é esse peixe aí, que é chamado de peixe-leão. O peixe-leão, nativo dos oceanos Pacífico e Índico, tornou-se uma ameaça à biodiversidade marinha da costa da América do Sul. Por quê? Olha como é o corpo dele. O corpo dele é repleto de espinhos. Não tem nenhum animal que consiga comer esse peixe. Então esse peixe se reproduz e já chegou em quantidades altíssimas. E ele também se alimenta de diversos outros peixes da América do Sul e principalmente também na América Central também. Ele é atrativo pelas suas cores brilhantes e barbatanas diferenciadas, chegou ao outro lado do mundo e com seu apetite voraz, ele engole as presas inteiras. Ele se alimenta de diversos peixes diferentes, e ele consegue inclusive engolir os peixes inteiros. Como se alimenta de vários peixes menores, causa um desequilíbrio no ecossistema e pode inclusive gerar a extinção de outras espécies. Mais um exemplo aí de atividade humana: tráfico de animais silvestres. A primeira imagem, várias aves em gaiolas para serem transportadas por esses bandidos, né? Mais uma imagem, essas aves aí morreram. Mais uma imagem de aves mortas. E uma arara presa na gaiola. Então,
diversas pessoas, né, bandidos, pegam essas aves da nossa fauna e vendem para outros países ou outras pessoas do nosso próprio país. Na maioria das vezes, esses animais acabam morrendo no transporte. Por hoje é só. Agora vocês vão fazer os exercícios das páginas 44 a 46, número 1 ao número 5, e no próximo vídeo eu vou corrigi-los, ok? Valeu, até a próxima, tchau, tchau!